Com O todas Corinthians as não suas queria. lusitações, hein? Com todas as suas limitações. Perdeu o Lisieiro, pois é. que foi essencial. A perda do Lisieiro. O corintiano dirá, mas o Corinthians jogou sem na última hora também o Danilo Avelar. Eu diria, sorte do Corinthians, pôs o menino lá, o Carlos Augusto, que pegou o Antony baqueado de saúde, mas dois caras que se conheciam desde a base e que tinham uma disputa entre eles ali que o menino do Corinthians resolveria bem. O Danilo, não sei. Se o Antony partisse para cima dele como partiu contra o Palmeiras, contra um lateral mais gabaritado do que o Danilo Avelar. Enfim, tá bom, o Corinthians deu um azar terrível de perder o Júnior Urso, fez falta. Mas o Corinthians perdeu em embocadura. Esse não é o Corinthians, este não, está longe de ser o Corinthians dos corintianos. Esse Corinthians eu não quero. E quando o Carille volta ao Corinthians, ele volta dizendo que vai tentar um outro tipo de jogo, vai tentar um time mais solto. No final das contas, o Corinthians chega, claro, com 3 meses de trabalho, mas chega a uma decisão sem ser o Corinthians sólido, campeão brasileiro do Carille, e atacando muito menos do que aquele Corinthians que o próprio Carille, quando chega aqui, admite, gostaria que atacasse um pouco mais. Eu acho que, assim, é evidente que o Corinthians pode jogar mais, é evidente que o Corinthians não está no nível que se espera, até pela quantidade de contratações que fez, né? Porque a ideia sobre o Corinthians no começo da temporada era e a ideia do Corinthians, nesse momento, depois de todas as contratações feitas, é outra. A expectativa é outra, a cobrança vai ser outra. Estou de acordo com o Arnaldo que pelo futebol jogado nas fases de mata-mata do Campeonato Paulista, a gente não teria nem dúvida, né, em apontar, por incrível que pareça, o São Paulo como o time que mais merece esse título pelo que jogou até agora, mas também pelo time que jogou melhor. Eu acho que o São Paulo é indiscutivelmente, a gente pode pôr o Santos pela excepcional partida que fez contra o Corinthians como um candidato, mas o São Paulo nos mata-matas é o time que até agora fez uma melhor exibição do que fez o Corinthians. O meu motivo para colocar um percentual, qual foi? Você deu 70-30? 75-25. Não, acho exagerado, 75-25, justamente por isso. Quer dizer, porque a gente viu, a gente tem visto o São Paulo jogando até mais do que o Corinthians, embora os gols não saiam, e não é exclusividade do São Paulo. Vale lembrar, são 5 jogos nas semifinais e finais do Campeonato Paulista até agora, 3 gols apenas marcados. Tem sido uma tônica até no Campeonato Paulista, os empates, né? A gente viu no Campeonato Paulista do ano passado 2 semifinais decididas por pênaltis, uma final decidida por pênaltis. Nesse ano, 2 semifinais decididas por pênaltis, e eu não duvidaria nada que o segundo jogo da final do Campeonato Paulista vá aos pênaltis. E aí, pra mim, o percentual do Corinthians como favorito se dá por conta disso. Acho que, no caso de um empate, a vantagem do Corinthians ela é indiscutível, por conta de um nome, o Cássio. O Cássio é o cara que tem feito a diferença pro Corinthians nessa temporada. O Corinthians passou por 6 mata-matas até aqui, todos com o Cássio se destacando em algum momento. Desses 6 mata-matas que o Corinthians passou, 3 foram nos pênaltis. A gente está no meio de abril e o Corinthians já passou por 3 disputas de pênaltis e ganhou as 3. Não é por acaso, é por causa do Cássio. E aí eu acho que você considerar, claro que o Corinthians não é que ele tem a vantagem do empate, mas eu acho que no caso de um empate, o Corinthians vai com uma vantagem para a disputa de penalidades, né? Pela juventude dos jogadores de São Paulo, pela presença de um goleiro que assusta qualquer cobrador na hora que está ali embaixo dos paus. Então, para mim, o percentual de vantagem para o Corinthians nessa decisão se dá muito por conta dessa de largar na frente numa eventual disputa de pênaltis. Mas mesmo assim não daria 75-25 pelo futebol que a gente viu até agora do Corinthians, acho um pouco demais. 65, tá bom? 65-35, tá bom? 65-35, muito por conta dessa vantagem de empate. Claro, joga em casa também, acho que tem até mais chance de ganhar a partida. Veja, mas não se esqueça que o São Paulo decidiu por pênaltis na casa do Palmeiras e ganhou, e o Thiago Volpe saiu como herói. Sim, mas é que no caso do Cássio especificamente... O Cássio vai falhar, né, meu velho? Não é possível que não falhe. Até porque disputa de pênaltis, a gente fala em geral, 50-50. No caso do Corinthians, em geral... Tem uma ironia aí, né? Quer dizer, tem uma ironia. Você imaginar, talvez não seja agora, seja em uma outra decisão, mas haverá o dia em que nem o Cássio. Claro, não dá pra... O Corinthians, o Jean vem falando, nos mata-matas, o Corinthians tá jogando no limite. Time pequeno, você depender do goleiro. Foi menos no Morumbi. No Pacaembu foi uma coisa horrorosa nesse aspecto. Quer dizer, ele até jogou muito porque ele estava quentíssimo, que a bola não saía do gol dele. É aquelas coisas que você vê time pequeno, o goleiro se consagrar, porque a defesa não defende. Então chega no goleiro e tá em uma noite inspirada. Foi, Mauro, bem-vindo. É impressionante como é educado. Eu estava aqui pensando que você falou de merecimento, eu fiquei procurando o merecimento desses dois times, né, para ver se um deles faz por merecer ganhar uma taça de campeão. Eu acho que nenhum dos dois merece nada. Nenhum dos dois merece nada. O Corinthians porque é um time de fato covarde, né? E o seu técnico até agora não cumpriu aquilo que não prometeu, mas sinalizou no começo da temporada, como foi lembrado aqui, Paulo falou no começo do programa. Mudar a forma de jogar e tal, pelo contrário, está mais retrancado do que nunca, né? Eu não consigo entender o Corinthians jogando contra esse São Paulo, ainda mais São Paulo com desfalques, não ter a menor ambição de vencer no Morumbi. Está jogando contra um São Paulo espetacular, sensacional, um dos melhores times de todos os tempos, até entenderia uma postura conservadora, cautelosa, mas o São Paulo não tem um time que mereça todo esse respeito. Ele tentar ganhar um jogo, ter cuidados defensivos não significa não ter a menor ambição pela vitória. Não houve. O São Paulo tentou vencer o jogo, até porque é obrigado a isso, lógico, durante seus domínios de tentar adquirir uma vantagem. Mas também o São Paulo 7 jogos jogando 8 anos, gente. São Paulo não faz um gol 288 minutos, mas também não toma um gol 367, então tem esse ponto positivo também. Mas o time não ganhou um clássico, ganhando 7 jogos ganhou só 8 anos, para todos os jogos com o Palmeiras, 1-0, você também merece alguma coisa, mas que não merece nada. Se for analisado do ponto de merecimento, alguém vai ser campeão, tem que ter um campeão. Qualquer campeonato vai ter um campeão. Pode ser uma porcaria, o nível técnico, os times horrorosos, mas vai sair um time vai ser campeão. Isso é inevitável. Agora, merecer, você fala, esse time merece, esse time tá realmente. Eu não vejo dúvida. Se fosse um time que mereceu alguma coisa nesse campeonato, seria o Santos, ou o Red Bull, que tinha de bons momentos no campeonato, tudo vai perder pelo regulamento do jogo eliminatório, nos pênaltis, enfim, como poderia estar na final. Aí resumir a discussão de merecimento, isso acho que seria um equívoco. Eu acho que os dois, o Campeonato Paulista é um campeonato que dá aos times aqui de São Paulo uma condição que eu acho que é muito interessante para o restante da temporada, que é o campeonato, por ter mais times de um nível minimamente aceitável, nos fracos campeonatos estaduais, ele tem mais jogos em que os times são testados. Então, tudo bem ou mal, né? Você perceber defeitos, você aferir suas próprias virtudes, o que não acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você não tem muito parâmetro ali. Aqui você tem, não só nos confrontos dos 4 maiores clubes, mas de repente você pega uma ponte campeão
Campinas pode ser chato, o Red Bull é uma boa equipe, você vai enfrentar a Ferroviária, tem dificuldade, como todos os grandes tiveram. Existem alguns times interessantes. A diferença é jogar com a Cabo Friense, com o Americano, sempre vai ganhar. Vai ganhar, se não ganhar, não pega não, porque os times são muito ruins, muito fracos. Isso acontece em outros campeonatos estaduais também. Mas eu acho que o mais impressionante é que nós estamos, nós todos, que eu falo, imprensa, torcida, todo mundo que você está envolvido com futebol, cada vez mais acostumados, acomodados e tolerantes com essa, não vou nem chamar de mediocridade, que não é medíocre, é pior que medíocre, medíocre é mediano, né? Abaixo disso, futebol ruim, times que não têm ambição pela vitória. Não é possível que a gente acompanhe jogos do campeonato inglês, como ontem fizemos o jogo do Liverpool contra o Chelsea, e hoje a gente veja um espetáculo lamentável como esse jogo no Morumbi, e a gente acha normal. Não é normal. E por que é assim? Porque os jogadores já são melhores? Não, não é só isso, não. O X da questão está no conservadorismo de alguns jogadores, na falta de desejo pela vitória e nessa tolerância geral. A gente aceita. Mas aí quando tem um time que, porventura, tenta fazer alguma coisa, é um festival de pessoas querendo minar, botar defeito, reclamar, defender o time que joga sem a posse de bola, jogar sem a posse de bola, agora vai ganhar trancado. Então nós todos também colaboramos com essa mediocridade. Eu acho que nenhum dos mereceria nada. Se fosse por nota, assim, alguém merece. Eu acho que não merece. Não vejo nada demais no time de São Paulo, acho que não fez nada de especial. Era tão ruim que melhorou um pouquinho, parece que é bom. Não fez nada demais. E o Corinthians é uma decepção. Esperava do Fábio Carilli muito mais esse ano. Espero que faça no decorrer da temporada, que ele de fato consiga se entregar mais. E o que me chama a atenção também é que no jogo da semana passada, contra o Santos, talvez pudesse ter até um choque pra gente, tipo, pô, peraí, esse cara fez comigo, eu tenho que fazer algo mais. E tomara que ele tenha. Eu acho que os técnicos precisam ter se sentir incomodados com isso. Agora, o futebol é ruim. O principal estado do Brasil economicamente, os times mais ricos estão aqui, e o futebol é ruim. 60 mil pessoas falam no estádio e vê um jogo ruim. O São Paulo buscou mais vitória, é evidente, entendo, acho que até natural. Também não consegue fazer um bom três jogos. Não tem centroavante de time. Mil desculpas por isso, mas a situação é diferente. Jogos ruins, o São Paulo joga ruins. Sim, mas jogos ruins, três jogos nova fase tenta jogar, tenta propor. Sim, mas ter a bola. mas merecedor de um time não merece. Você mesmo frase assim, o time do São Paulo não merece todo o respeito que o Corinthians demonstrou com ele. Quer dizer, um certo temor de se fechar e tudo mais. Eu acho que é muito por isso que o São Paulo merece mais do que o Corinthians, pelo contexto todo que o São Paulo está envolvido, né, pelas adversidades que o São Paulo teve que superar até para chegar à final. E eu não estou falando só de enfrentar o Palmeiras na semifinal, jogando fora. Estou falando das dificuldades de desfalques que o São Paulo teve, do descrédito absoluto da sua própria torcida, né? Porque agora todo mundo deixa o Morumbi, mas havia um descrédito, tinha muito torcedor do São Paulo dizendo, então, mas assim, era uma pressão muito grande, um descrédito grande, você olhava para um monte de moleque ali que ia jogar em quem a pessoa não botava fé. E acho que assim, é por isso, né? É pelo nível de expectativa que havia em relação ao São Paulo e pela pouca responsabilidade que acho que nesse momento pode se colocar em cima dos caras que estão jogando. Porque também acho que se estivesse jogando o Pablo, se o Hernani estivesse desde o começo, se o Tietchan já estivesse jogando, talvez até a cobrança pudesse já ser outra. Mas eu não estou falando de cobrança, não. Eu acho que eles têm cobrado os garotos. Eu acho que eles melhoraram o time. Eu só acho que o São Paulo não atingiu um nível. O São Paulo merece o título. Acho que não. Acho que também não merece nada. Agora, esse time mereceu. Alguém tem que ganhar. Óbvio. Esse time mereceu. Esse time foi. Eu entendo o que você está dizendo e tendo que concordar com você, que merecer ser campeão mereceu o Santos. O futebol. Se a gente for analisar. Agora, o que o Oswaldo está dizendo também faz sentido. Já que soldaram esses dois, o Corinthians merece menos do que o São Paulo. Eu concordo. Sim, concordo. Até porque o Corinthians pode mais que o São Paulo. Porque o Corinthians está com mais jogadores, não está com os mesmos problemas, não passou pelas dificuldades que o São Paulo passou. O Corinthians poderia estar no outro estado. Eu achei assim, ontem muito chocante a forma como o time se comportou. Porque uma coisa é o Palmeiras no começo do campeonato, campeão brasileiro, no Allianz Parque, o Corinthians derrota para o Red Bull. Eu preciso não perder esse jogo. Compreensível, ao extremo. Ok, ganhou de 1 a 0. A outra, esse time do São Paulo, com os problemas, ainda perdeu o Liseiro. No momento do jogo, horas antes do jogo. Ele tendo tomado o baile, tomou na segunda-feira, quer dizer, vergonha na cara. Eu vou lá para não perder de novo. É só isso. A pergunta é só isso, meu Deus do céu. E a gente vai se acostumando com isso, sabe? Ah, não, o Corinthians é assim. Por que é assim? Não, porque o saber sofrer, né? Que é o livro que a gente já tem algum gênio. Para esse diagnóstico, a gente vai ter um parâmetro, eu acho, mais claro, vai ser mais exigente, vai ter mais termos de comparação quando começar o brasileiro. Aí você verá. Porque eu acho que quando você chega num momento de decisão dessa, faltando um jogo, aí todos os contextos eles precisam ser considerados. Fila de um, anseio de outro, necessidade de um, desfalques de um, desfalques de outro, é um jogo. Agora falta um jogo só, né, para os estaduais. E acho que nesse aspecto, o São Paulo chegou numa condição ainda vivo, surpreendente, como você falou, e admirável. Se o São Paulo tivesse um jogador para concluir a jogada, talvez tivesse feito um dos gols nesses jogos todos. O Santos também teria eliminado o Corinthians. Exatamente. Ainda mais, porque queria mais, tem muito mais pronto, talvez mais superior. O Hernani, de certa forma, trouxe um pouco disso nos momentos iniciais do segundo tempo. Aí eu pergunto, acho que existem muitos São Paulinos que, independentemente de estágio físico, recuperação de lesão e tudo mais, querem ver o Hernani titular no jogo do domingo que vem na Arena. Então, será? Não, então, eu acho que talvez seja, porque não tem muita opção. O Cuca e Wagner Mancini não tem muita opção para o Liseiro não vai jogar, o Pablo não deve jogar de novo. Então vai jogar como... A questão do São Paulo é tamanha, que o Mauro falou, ele perde o Liseiro momentos antes do jogo. Os dois técnicos se viram uma situação de não poder colocar o substituto natural que o Hernani na 90 minutos, faz uma mudança que troca 3 posições para poder adaptar fizeram um esquema para 45 minutos. O São Paulo, a limitação é tal que acontece isso. Eu pensei ontem num negócio depois dessa partida que é incrível. Talvez o torcedor do São Paulo não entenda. Mas e é curioso, porque essas coisas, esses detalhes e a bagunça que foi o São Paulo até esse momento. O São Paulo é um time que tem 2 treinadores. O treinador principal chegou a quantos jogos? 2 jogos. Os principais reforços não podem jogar, tá tudo isso inserido. Se o São Paulo tivesse nos clássicos contra Palmeiras e Corinthians, o Diego Souza foi o único jogador que o São Paulo abriu mão antes do necessário, na minha opinião, porque se o São Paulo pensa, depois do estadual, eu abro mão. Se o São Paulo tivesse o Diego Souza, o São Paulo teria, meu 75 a 25, provavelmente não seria esse. O Diego Souza fez falta no primeiro jogo contra o Palmeiras, que ele poderia ter jogado com o Paulo, que o São Paulo dominou o jogo. Ele fez falta contra o Palmeiras na volta, porque o Paulo não podia jogar. Ele fez muita falta ontem. O São Paulo tem um jogador que sabe jogar de costas para o gol. E ele sabe. Se o São Paulo, agora está utilizando o Nenê 15 minutos, se tivesse o Diego Souza para utilizar 15 minutos, um tempo, o São Paulo teria muito mais chance de ser campeão paulista. O Diego Souza, o Diego Souza não foi o Botafogo até agora, talvez seja durante o brasileiro, e, na minha opinião, ele deveria ser liberado ao final do estadual. Não tinha nenhuma necessidade. Por quê? Porque o São Paulo contratou uma penca de jogadores, não podem nem ser inscritos no estadual. O Pato, o Tietchan. Então o Diego Souza faz uma falta tremenda nesse momento decisivo. Putz, mas não sei o que, renovar garotos, etc. A cobrança seria outra, como você falou? Seria. Mas se o cara faz falta pra caramba, tem um jogador do São Paulo que povoa a área adversária. E aí o Hernani, que é um jogador que tecnicamente é bom e chuta de média distância, passa a ser uma esperança de gol, porque não tem um cara pra concluir jogada. Do lado do Corinthians, por falar em cara que faz falta, se o Júnior Urso realmente não puder jogar no domingo que vem, e dificilmente, pelo jeito, né, por algumas declarações dadas nesta segunda-feira, é muito provável que ele não jogue, aí a falta é muito grande. Sim, muito grande a falta que ele vai fazer ao Corinthians. Sem dúvida nenhuma. Esse Richard não tem as características dele, né? Não tem a força dele, não tem a imposição de que ele é capaz, até surpreendente, né? Porque a sensação que o Júnior Urso passa é de que ele está no Corinthians já há muito tempo. Né? É uma coisa impressionante. Mas é a história, estou de acordo. Mas acho que ainda, se for comparar, o Liseiro faz mais falta ao São Paulo do que o Júnior Urso faz ao Corinthians.
Talvez no segundo jogo menos. Ontem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o Corinthians jogava melhor enquanto ele estava em campo. Sem dúvida. Não melhor que o São Paulo necessariamente, Mas mas o Corinthians- era muito parelho. Mas o o Corinthians Corinthians estava até